illustre advogada doutora Rogéria, que abrilhanta esse evento, também lutadora. Cumprimento a magistratura do Brasil, na pessoa de tamanha envergadura já representada e demonstrada nessa noite, nessa casa, à tarde, doutora Fernanda Pernambuco, a quem eu sou seguidora, fã, presidente do fã-clube da doutora, e faço isso explicitamente porque, mais do que uma admiração, sinto pela doutora um amor, uma inspiração que me faz todos os dias levantar pela manhã e acreditar que é possível a gente transformar esse mundo tão cheio de injustiça, quase que tão parado, onde as coisas demoram tanto a acontecer que a gente parece que está em slow motion, né? Isso é muito triste. Agradeço também a possibilidade de estar aqui na pessoa do querido doutor Adalberto Freitas, que tem levado esse trabalho, essa luta tão importante, e também por estar ao lado do grande responsável por estarmos neste debate e pelo grande responsável pelas mudanças que vêm ocorrendo nas diversas áreas do Brasil, especialmente na jurisprudência brasileira. Agradeço também a presença das outras áreas e de outras ciências com as quais nós dialogamos diariamente. Faço isso na pessoa da doutora Denise, que tão brilhantemente também nos mostrou como é importante nós do direito sairmos dessa couraça que nos ensinaram a manter e nos abrirmos para um diálogo que possa alcançar a subjetividade de cada um que vive situações de separação de seus filhos, de alienação parental, de discussão de guarda e tantas outras questões na área do direito das famílias e que nos desafiam. E para entender a essência humana e compreender os projetos subjetivos de felicidade, doutora, não tem nenhuma possibilidade sem que nós façamos isso dialogando diretamente com a psicologia, sociologia, antropologia, filosofia e todas essas áreas afins. Agradeço a todos os meus companheiros de mesa, faço isso na pessoa do doutor Leopoldo, cavalheiro, educado, advogado, que demonstra também tanta preocupação humanística e com os princípios regentes de um Estado democrático de direito. Todos mais se sintam abraçados, não posso aqui elencar a todos, mas gostaria de trazer meu abraço caloroso e a minha fraternidade e a minha comunhão nessa luta tão importante. Nós ouvimos alguns expositores dizendo que ainda não tem posição formada quanto ao benefício ou as dificuldades trazidas pela Lei 13.058, que foi sancionada no dia 22 de dezembro do ano passado. Eu gostaria de explicitar aqui a minha total convicção e reverência a essa lei, e por isso também agradeço e reverencio o trabalho do deputado Arnaldo Faria de Sá, porque a lei ela é um marco importantíssimo, pelo menos na minha atividade diária e do que eu posso sentir. A lei ela nos traz um instrumento muito forte de combate a tantas injustiças com as quais nós tínhamos que conviver, muitas vezes tendo que usar da criatividade e não de um texto legal como temos hoje, que tanto nos impulsiona. Bem, a Lei 13.058, ela pôs um ponto final a uma discussão se nós éramos contra ou a favor do compartilhamento dos nossos filhos quando os pais não residiam na mesma casa. Independentemente desse distanciamento se dá pelo divórcio, pela desunião no caso do companheirismo, ou porque os pais nunca viveram juntos. Desde a lei para cá, quer dizer, diria que até muito antes, mas a lei põe um ponto final dizendo que não se trata mais de uma escolha. A guarda compartilhada, ela é um instituto legal regente. Nós estamos diante do modelo legal, o modelo dos quais o intérprete da lei, que é o Poder Judiciário, deve partir e na impossibilidade dele ser consolidado no momento inicial do processo, deve ser o fim perseguido pelo Judiciário e por todos nós, porque não se fala mais na possibilidade de termos guardas unilaterais, a menos que estejamos diante de situações muito gravosas, conforme já demonstrado aqui, situações extremamente excepcionais, porque o modelo legal é da guarda compartilhada. Então, eu lamento dizer às pessoas que ainda não aceitam a guarda compartilhada como sendo o modelo institucional devido e também parte do Poder Judiciário, que vem, de certa forma, demorando a implementar a regência dessa forma,
de vida dos nossos filhos, eu quero dizer que nós estaríamos agindo contra a legem, que estamos contrário à determinação legislativa. É isso aí. Ponto, acabou. Faço isso, inclusive, já abrindo a minha participação aqui, fazendo autocrítica ao Poder Judiciário, a quem não é dado o direito de julgar contra as normas que imperam no nosso Estado Democrático de Direito. Julgar contra a guarda compartilhada. Retardar decisões que consolidem a guarda compartilhada é agir contrariamente à lei, é agir contrariamente aos princípios do nosso país e é agir contrariamente ao exercício legítimo da magistratura, que deve interpretar a lei de acordo com a sua teleologia, de acordo com os desejos da sociedade, porque o legislativo, quando faz a lei, ele não faz isso pela cabeça de homens e mulheres que estão legislando, mas o legislativo é a boca do povo brasileiro, é por onde nossas palavras chegam na consolidação da realidade. Isso aí. E é por isso que nós temos que interpretar e usarmos da legislação verdadeiramente como ela nos chega, e modificando, claro, a partir das nossas lutas sociais, aquilo que não atendem a felicidade, a harmonia e o bom viver dos homens e das mulheres do Brasil. Partindo do pressuposto que a Lei 13.058 instituiu um modelo legal, e o modelo legal é a guarda compartilhada, traz aí consigo a lei uma questão muito importante de ordem processual que nós temos trabalhado, enfrentado e que às vezes não tem se dado tanta atenção, que é a questão de que, a partir do momento que a lei diz que a guarda tem que ser compartilhada, ela determina que todos que olhem para a situação olhem com presunção de que aquele pai e de que aquela mãe têm possibilidade e estão aptos ao exercício do poder familiar. Eu trago isso, obrigada, eu agradeço muitíssimo, eu fico muito cheia de esperança, de alegria, de energia, de perceber que tenho tão bons companheiros nessa luta e que nós ainda temos muito a fazer, mas que o básico nós já temos convicção e que é a nossa munição para continuar. Eu agradeço muito, porque às vezes a gente se sente um pouco solitário, principalmente lá no Centro-Oeste, onde o clima é tão árido, onde a vegetação não é tão verde, e porque também fico tão longe dos senhores que, sem dúvida nenhuma, me enchem o coração de bom ânimo e de confiança. Se nós temos a presunção de que o pai é bom pai, está apto ao exercício, que a mãe é uma boa mãe, está apta ao exercício, aliás, presunção que sempre foi adotada no Brasil, porque bastava as pessoas morarem na mesma casa. Nós nunca discutíamos, quando nasce um bebezinho dentro da mesma residência, se o pai está apto para o exercício e se a mãe está apta. Presume-se que eles estejam aptos, e agora, só porque as pessoas têm um projeto de felicidade diferente, que... Ai, doutor, vai ser difícil. 5 minutos. Que isso? Ah, não. Não. Dá um minutinho. Fala aí. Obrigada. Nós estamos esperando. Eu vou me esforçar para tentar agilizar. Tomaram todo o tempo. Vamos tentar, então, diminuir os pontos. Mas eu queria dizer que a presunção, então, é de aptidão. Absurdo, né? Assim como nós temos a presunção de aptidão quando as pessoas moram na mesma casa. É totalmente inaceitável que hoje, diante do modelo legal vigente, quando se pede a guarda compartilhada, que os juízes coloquem, apesar da lei dizer que preferencialmente devemos ter laudos psicossociais e em nenhum momento desmerecendo a atuação das outras ciências, é absolutamente, penso eu, me desculpe a palavra forte, absolutamente retrógrado o Poder Judiciário dizer: só posso apreciar essa liminar se houver um laudo psicossocial favorável, quando a presunção é de paternidade. É isso aí. O Judiciário tem que ter coragem para decidir. Nós, magistrados, somos magistrados, escolhemos a tarefa de decisão. Nós não podemos ficar nos apegando a questões processuais ou outros subterfúgios para decidirmos daqui 1 ano, daqui 2 anos. As questões de direito das famílias não pode esperar meses, não pode esperar anos. Nós sabemos quantos prejuízos, todos aqui já salientaram isso. E mais, estamos falando da responsabilidade de juízes e juízas que têm causado
causado prejuízos sociais e prejuízos na formação de toda uma geração, simplesmente por se permitir atrasar o seu dever decisório e muitas vezes se vincular a outras formas de prova que, pensamos nós, não sejam imprescindíveis naquele momento, ainda que sejam bastante importantes e necessárias. Bem, como viram, eu defendo, como uma boa parte do Poder Judiciário, de que as tutelas antecipadas e que as liminares sejam apreciadas no momento que elas nos chegam, justamente porque nós vamos analisar os requisitos e, havendo os requisitos da necessidade de urgência, dos riscos que nós vamos colocar àquela família e principalmente a população infanto-juvenil, temos que fazer uma análise prévia com um aprofundamento, lastro probatório ao longo da ação. Claro que sim, todas as provas são bem-vindas, o doutor salientou como é difícil julgar e precisamos julgar com segurança. Mas defendemos que não há imprescindibilidade de laudo. Eu falo psicossocial, mas já fazendo aqui uma correção, porque não existe laudo psicossocial, existem laudos psicológicos e laudos sociais, já que os protocolos da ciência são diferentes e que há resoluções normativas que devem ser seguidas de acordo com as ciências, inclusive quando temos a situação de que isso venha de uma forma não tão clara, a ponto da prova ser perdida, de impugnação desses laudos. Uma outra questão que vem no bojo de todas essas é a questão da inversão do ônus da prova. Porque antes, quando um pai, vou dizer o pai, porque até dezembro do ano passado, majoritariamente, nós tínhamos as guardas conferidas unilateralmente às mães. E quando os pais queriam compartilhamento, ele tinha que vir fazer todo um esforço para provar que ele estava apto, desejoso, que tinha recursos, que estava acima do bem e do mal, porque, do contrário, ele não poderia compartilhar a guarda, colocando os homens numa total situação de subjugação, a ponto de argumentos extremamente pueris, como, por exemplo, ele não sabe dar remédio, a criança não dorme com ele não tem horários, trabalha muito, serem suficientes para afastar o direito dos nossos filhos de conviver com pais, mães, famílias, assistências paternas e maternas. Agora não. Agora a presunção é de aptidão. Se há algum motivo que invalide o exercício da paternidade e da maternidade, isso tem que ser provado por aquele que alega contrariamente à presunção, que é a presunção de aptidão. Bem, o modelo legal é da guarda compartilhada. Como disse, é de onde partimos. E na impossibilidade de partirmos dele, nós vamos seguir em busca dele. Porque essa é a meta. Porque as ciências, e nós vamos citar aqui alguns estudos, as ciências em todas as suas áreas. Doutora, nós estamos estourando o tempo, tem uma outra pauta e o palestrante ele vai ter que... Eu vou levantar, eu vou assistir a próxima, então. Eu referencio o próximo palestrante, não aconteceu isso com nenhum outro palestrante. Mas faria um apelo agora ter pessoal, em nome da minha idade e dos 2.000 quilômetros que eu atravessei. É isso aí, é isso aí. 2.000 quilômetros, não dá, né? Não dá. Continua. Eu sei que o doutor Sussumo tem que parar. É isso aí. Eu vou acelerar, desculpa, eu estou tentando ir o mais rápido. Vou levantar, não vou ver o próximo. Eu vou tentar falar bem rápido. Uma sugestão da mesa, doutora, que de fato sua exposição é brilhante, a senhora votaria na visão da magistratura nos casos de alienação parental e guarda compartilhada. Sim, só pediria, eu agradeço, mas pediria só para terminar o raciocínio. Não, continua. Não, continua. Ai, quem chegou? Olha Eu lá. volto sempre, quero voltar toda hora. Deixa ele sentar aí. Bem, a questão... Sentou lá. Aproveito anunciar a presença do autor da lei. Para referenciar essa grande modificação que Vossa Excelência causou. Parabéns. Larga não. Bem, isso significa que
como modelo é guarda compartilhada, e já tinha toda aquela discussão de que o judiciário vinha trazendo uma série de argumentos para impedir a guarda compartilhada, desvirtuando o desejo do legislador. O legislador vem em 2014 e fala assim, olha aqui, Poder Judiciário, a guarda é compartilhada. Como você dizia que existiam muitas razões, nós vamos dizer quais são as razões que são aceitáveis para que não haja o compartilhamento. E trouxe apenas duas. Uma, que nós não vamos precisar nos estender, que é nos casos de inaptidão. Muita gente fala, quer se fazer a guarda compartilhada compulsória, porque a guarda... Porque é da natureza do poder familiar, é do direito fundamental de todo ser humano conviver com o seu pai e com sua mãe e ter influência, afeto, carinho, zelo e cuidado de ambos. É isso aí. Se não existem casos excepcionais, não precisa a lei dizer isso, mas foi afirmativa e disse, quando houver inaptidão, nós vamos usar dos outros recursos legais e vamos reconhecer que não é possível compartilhamento, mas como exceção. Uma outra questão é quando a lei diz que se um não quiser. Para isso é importante que nós façamos também uma leitura um pouco sistemática do que o legislador quis garantir. Sabemos sim que se um não quiser, visa evitar que as crianças e os jovens sejam colocados em situação de risco e que passe a conviver de uma forma forçada com aquele que não lhe deseja, com aquele que possa lhe fazer mal. Mas ou não quiser, apenas o não querer pelo não querer, não pode ser justificativa aceitável pelo Poder Judiciário. É isso aí. Esses pais e essas mães abdicarem do que é irrenunciável, que é o seu poder, dever de cuidado, de zelo dos nossos filhos, que advém do poder familiar. Então, do contrário, nós não poderíamos mais falar em abandono afetivo, porque se basta não querer, ao se julgar que não se queria mais, que você pode dizer eu não quero, como eu mesma tenho um caso, rapidamente, de um pai que tem 6 filhos e não quer a guarda de nenhum dos 6, e diz, eu prefiro só pagar os alimentos e não compartilhar a guarda. Isso também fica muito fácil, porque não precisa ter 6, dá para ter 200. Em compensação, existem pais que amanhecem na porta dos fóruns, que estão suplicando que a justiça brasileira lhes conceda um direito que é um direito universal, que é um direito que não é um direito assistido apenas pelo direito brasileiro, mas por toda a ordem meta-universal do mundo, da existência, que garante o pai e a mãe poderem conviver com seus filhos. E aqui sepultamos essa expressão antiga de dizer que um pai ou uma mãe possa ser visitante dos seus filhos. Nós não podemos falar, quem visita as crianças e os jovens são parentes distantes, são amigos. Pai e mãe convivem com seus filhos e suplantando essa visão de pais e mães visitantes, nós acabamos com o genitor de primeira e de segunda grandeza, onde um que tinha guarda podia tudo, em detrimento do outro que ficava lutando para ter a guarda, além de não conseguir, ainda era colocado diante dos seus filhos, da sociedade e de si mesmo, como uma pessoa quase que relativamente capaz, para não dizer incapaz. Nós não aceitamos. Essa lei, na verdade, deputado, ela vem como um grande titã. Ela vem nos trazer a grande arma necessária para que nós possamos fazer justiça, para que nós possamos acabar com a dupla jornada de trabalho das mulheres, que precisam sair do espaço privado, precisam sair da ambiência de só cuidar dos seus filhos e de cuidar das casas. E vir também, claro, também temos os nossos espaços familiares, mas vir por espaço público, ombro a ombro com os homens, por espaço da política, das ciências, das artes, da magistratura, das escolas, com tranquilidade, sabendo que os nossos filhos estão com seus pais, amados, cuidados, apoiados e velados. É nesse sentido que nós discordamos terrivelmente quando alguém ainda diz que a Lei 13.058 desempodera as mulheres. Não há qualquer diminuição de poder das mulheres, muito pelo contrário, nos engrandece, nos possibilita ter organização, complementa os nossos filhos. E a ciência já mostraram, aqui a doutora Denise tão brilhantemente já falou, que esse desmerecimento que nós viemos fazendo nas últimas décadas, para não dizer no último século, a função paterna, no final, principalmente da primeira infância para a segunda, vai revelando
toda uma geração de pessoas que têm dificuldade de atender às leis, porque é pela função paterna que nós, seres humanos, nos entendemos como pessoas autônomas e que devemos respeitar esse limite exterior e social que nos é dado pela função paterna, e não estou dizendo aqui só pelos homens, para aqueles que exercem a função paterna, porque respeitamos os casais de lésbicas que também podem ter filhos. Já estou saindo, mas quero só...